Paz do Senhor a todos, boa noite. Malaquias capítulo 4, verso 6, diz assim a palavra de Deus: E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, estamos perante a Tua palavra, pedimos que o Senhor lance luz sobre ela, derrama a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Pedimos que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor fale aos nossos corações, Pai. Fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Malaquias, profeta Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento. E esse versículo aqui é o último versículo do Antigo Testamento. Então o profeta Malaquias, ele vem aproximadamente 100 anos depois que o povo veio do exílio, e o povo veio com aquela sede, de construir o templo, de construir os muros. Vem com Neemias, com Esdras, e depois a gente vê lá o profeta Ageu falando sobre que eles tinham esquecido de construir o templo. Aí eles voltam, constroem o templo. Só que nesse período do profeta Malaquias, eles tinham esquecido de Deus, eles estavam totalmente arrogantes, Em Malaquias 3:10, que Deus fala através de Malaquias, para eles trazerem, eles tinham esquecido, não estavam mais trazendo os dízimos e oferta à casa do Senhor, E Deus fala para ele: olha, trazei todos os dízimos e oferta à casa do tesouro, trazei prova de mim se eu não abrir as janelas do céu, e haja sobre vós a maior abastança. Então o povo estava muito corrompido nessa época, e sempre que o povo está longe de Deus, que o povo está corrompido, que o povo está na arrogância, no orgulho, Deus levanta profetas, E nós estamos vivendo um período assim hoje também, Estamos vivendo um período muito complicado. A gente tem falado, aos domingos aí, que não só a nação brasileira, mas o mundo está complicado, Falei esses dias da Argentina, que aprovou o aborto, vem aprovando leis assim, cada uma pior do que a outra. No mundo inteiro está acontecendo isso, e é um desafio, É um desafio para nós hoje. Hoje é Dia dos Pais, na realidade todo dia é Dia dos Pais, amém? Mas é bom que tenha uma data, porque tem filho que só se lembra do pai e da mãe no Dia dos Pais da mãe. Então é bom que tenha um dia, Então, como hoje é Dia dos Pais, eu quero trazer uma reflexão para nós pais, e que também serve para todos, para toda igreja, E o tema dessa mensagem é pais e filhos convertidos ao Senhor. E o texto aqui ele diz assim, E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O que isso significa? Significa que a bênção de Deus, ela vem sobre a família. A bênção de Deus, ela vem na estrutura familiar. E você tem percebido como nesses últimos dias a família tem sido muito atacada, Atacada com ideologia de gênero, atacada com uma série de coisas, que a gente tem visto aí. Então, um desafio para mim e para você, pai, principalmente para os pais que têm filhos, crianças e adolescentes, que os meus já estão tudo grandes aí, agora é os netos, mas você que tem filhos ainda jovens, Então é um desafio tremendo. E eu quero refletir com você aqui. A primeira coisa que a gente quer refletir aqui, que é pais convertidos a seus filhos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que ter tempo para os seus filhos, Pais convertidos aos filhos, pai que se dedica à sua família, pai que se dedica a seus filhos. A exemplo de quem? De Jó. Jó capítulo 1. Vamos
vê se ele se dedicava, né, aos seus filhos, à sua família, né? Jó capítulo 1, versículo 5 diz assim: sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Os filhos de Jó tinha 7 homens, 3 mulheres. Os filhos de Jó, eles faziam banquetes de tempo em tempo, davam festas. E quando acontecia essas festas, Jó, ele santificava os filhos dele, porque ele dizia: se porventura nesses banquetes eles beberam demais, fizeram muita besteira, se porventura eles blasfemaram contra Deus, então eles estão em pecado. Então eu quero santificar os meus filhos. Pai, né? Você ora pelos seus filhos, né? Quando eles estão nas festas, quando eles voltam de uma balada, voltam de uma festa, né? Você tem orado por ele. E ele diz aqui, ó, ele os santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocausto. Se levantava de madrugada para orar por ele. Pai convertido aos filhos é esse pai que ora pelos seus filhos. Então não deixe de orar pelos seus filhos, amém? Não deixe de santificá-lo, não deixe de abençoá-lo. Santificar, você coloca as mãos, né? Significava colocar as mãos e abençoar a vida deles, né? Abençoar, né? A gente tem visto muitas vezes pais que só amaldiçoa: esse condenado, esse não tem jeito. Não faça isso, que é isso aí que o diabo faz. O diabo vai dizendo amém, né? Ore por ele, coloque ele diante do Senhor, coloque ele, né, diante do Senhor. Levante-se de madrugada, ore por eles, ore, né? Ore pelos seus filhos. E oferecia holocausto segundo o número, porque dizia: porventura pecaram os meus filhos, blasfemaram no coração, né? Assim Jó fazia isso, não era esporadicamente, era continuamente, né? Você tem orado pelo seu filho todo dia, amém? Se não tem, passe a orar, passe a abençoar seu filho, passe a santificá-lo, né? Impondo as mãos ou não impondo as mãos, né? Você impõe as mãos espiritualmente, né? Você orando por ele todos os dias. Então, o pai convertido aos filhos é aquele que tem tempo para os seus filhos, né? De um pregador americano chamado Jonathan Edwards. Já falei da história dele aqui. A história dele é fantástica. Ele tinha 11 filhos, igual meu pai. 11 filhos. E ele acordava às 4:30 da manhã. E ele acordava às 4:30 para orar, né, para fazer o devocional dele. Depois ele saía a cavalo, né, para trabalhar, fazer. E ele colocou no coração dele que ele tinha que tirar pelo menos 1 hora por dia para ficar com seus filhos. 1 hora. E quando ele trabalhava demais, e às vezes na viagem ele não conseguia voltar, e ele naquele dia não conseguiu estar com os filhos dele, ele tirava 2 horas, ele ficava devedor. Olha que coisa tremenda. Então ele tinha tempo para os filhos dele. E 11 filhos, irmão. 11 filhos. Às vezes a gente tem um filho e a gente não tem tempo, né? Não vê os filhos, né? O meu pai, a gente ficava período que a gente quase não via ele. Saía às 3 da manhã, chegava 11 da noite, a gente quase não via ele às vezes, né? Mas olha esse homem de Deus, um homem convertido aos filhos, um homem com coração convertido. Ele pensava num tempo de qualidade com os filhos. Tira um tempo para o seu filho, pai. Está muito difícil. Outro dia eu vi uma reportagem que o pai, ele achava que ele só tinha um filho. E o filho ficava no quarto jogando o dia inteiro. E ele achava assim: não, é melhor ele ficar aqui. Eu vi isso essa semana passada. Uma pessoa falou para mim isso: mas eu prefiro que meu filho fique em casa jogando, de que ele está na rua, está nas drogas. E essa reportagem falou sobre isso. O rapaz tinha uns 18 anos mais ou menos.
E o pai disse que ele ficava no quarto lá o dia inteiro jogando, né? E quando ele veio atentar para o filho dele tinha tentado um suicídio. E ele achando que o filho dele estava seguro no quarto. E o filho dele estava com problemas, né? Problemas de depressão, problemas isso, aquilo, outro. Porque o pai não tinha tempo, né? Ele não passava um tempo junto com o filho. Ele não conversava com eles, né? Não tinha relacionamento. Então, cuidado. Pais convertidos aos filhos é pai que tira tempo para os filhos, irmão. Tira um tempo, né? Para conversar, para falar. Pais convertidos aos filhos, eles não abrem mão da salvação dos seus filhos, né? Assim como Josué. Josué 24:15 diz o quê? Ele fala para o povo de Israel: olha, vocês podem servir a quem vocês quiserem. Vocês podem servir ao Deus dos seus pais, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O pai que ele é convertido aos filhos, né? Ele não abre mão da salvação dos filhos. Não abre mão da conversão dos filhos. Mesmo que ele não esteja vendo nada, né? A coisa mais importante não é diploma, queridos. Às vezes a gente vê... É bom ter, sim. Mas às vezes a gente vê pais se orgulhando, né? Ah, meu filho é médico. Meu filho é doutor. Meu filho é engenheiro. Meu filho é... Mas se o filho não for salvo, ele não vai para o céu. Se o filho não tiver, a filha não tiver salvação, ela não vai herdar a vida eterna. Olha que coisa tremenda, como a gente inverte os valores. É lógico que a gente tem que ter. É lógico que você tem que batalhar mesmo. É lógico que você tem que correr atrás. Mas a coisa mais importante para um pai que é convertido ao Pai, que é convertido a Deus, é ver seu filho salvo, sua filha salva. Esse é o maior legado. O que aqui Jesus falou? De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada. Nada. Jesus conta uma parábola lá, né, de um homem bem rico, né? E ele, olha, eu vou folgar, eu tenho silos, né, de mantimento. E Jesus fala: tolo, hoje mesmo se pedirá a tua alma. Para quem você vai deixar, né? O que você vai fazer? Temos que ser como Josué. Josué falou: olha, as outras famílias, se quiserem, pode adorar o Deus que ela quiser. Os outros podem fazer o que eles quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E ele não abre mão disso, né? É um pai que lidera a sua família, um pai que está na frente da sua casa. O pai é o líder espiritual da família. É isso que Deus coloca, né? Na constituição da família que Deus coloca, Ele coloca o pai, a mãe e os filhos, né? Não que o pai seja maior do que a mãe, mas cada um tem suas funções dentro da casa, e Deus colocou o pai como cabeça da família, e o cabeça espiritual também. Então o pai que é convertido aos filhos, ele não abre mão da salvação dos filhos, ele não abre mão, assim como Josué, da salvação da sua casa, né? Da sua família, né? Não vai abrir mão, não, eu e a minha casa serviremos. Pode ser que a gente não está servindo todos, mas nós vamos servir todos. Esse é o maior legado, irmãos, que a gente pode deixar, né? É ver os filhos, né, na presença do Senhor, levando, né, o cajado à frente, levando. Se você tiver oportunidade de estudar a vida de Jonathan Eduardo, né, eu já falei outro dia aqui, da família dele. Teve um americano que fez uma pesquisa. Da família dele teve 100 pastores, missionários. Fez uma comparação dele com um ateu que perseguia ele. E Jonathan Eduardo teve vice-presidente na família, teve promotores, mas 100 líderes espirituais. Esse outro ateu que fizeram um paralelo, que ele combatia Jonathan Eduardo na mesma época, e a família de Jonathan Eduardo não deu um prejuízo de $1 para os americanos.
Já a família do outro lá, do ateu, a maioria, drogados, alcoólatra, deram um prejuízo de milhões de dólares para o americano, os Estados Unidos. Então vale a pena, né, você levar, né, o seu legado, seus filhos na presença do Senhor. Então você não gerou filho para povoar o inferno, você gerou filho para povoar o céu, amém? Pais convertidos aos filhos, ele é como Abraão, né? Abraão, ele gerou filho da promessa. Isaac, filho da promessa. Seus filhos são filhos da promessa, amém, irmãos? Filho da promessa. Quais os sonhos que você tem para os seus filhos, né? São os sonhos de Deus, vai acontecer. Porque o seu filho, a sua filha é filho da promessa, amém? Então não abra mão, né? Não abra mão, olha, o meu filho é bênção do Senhor. Mesmo que você não esteja vendo nada, Abraão é considerado o pai da fé, né? Ele vai contra a esperança. Um homem de 100 anos e uma mulher de 90 e poucos anos ia ter filho. Sara, uma coisa improvável. Por isso que Isaac é o filho da promessa. Então seja como Abraão, pai, né? Meu filho é filho da promessa, né? Eu não estou gerando filho para povoar o inferno. Meus filhos é do Senhor, né? É consagrado ao Senhor, é dado para Deus. Até depois que nasceu, Abraão levou Isaac e ofereceu a Deus. Assim também sejam os nossos filhos, né? Como Ana, né, ofereceu Samuel ao Senhor. Então é filho da promessa. Pais convertidos aos seus filhos. Seja como Jó, ore por ele. Gaste tempo com ele, tenha tempo com ele. Tira aí seus 20 minutinhos por dia, né, para conversar, para falar. Uma vez eu falei para um irmão, que ele falou que toda vez que ele chegava em casa, o filho dele estava assistindo futebol. E ele brigava com o filho dele, que ele queria assistir o Jornal Nacional. E ele pastor, meu filho é fogo, eu brigo com ele direto, vagabundo, não sei o quê. Aí eu falei, o irmão já assistiu um jogo com ele alguma vez? Ele falou, não, eu chego cansado, pego o trem lá em Guaianazes, trabalho o dia inteiro carregando peso, eu quero assistir o Jornal Nacional. Eu chego em casa, tá lá, não trabalha, e ainda no horário que eu tô querendo assistir o Jornal Nacional, ele tá assistindo o jogo. É um vagabundo. Aí eu falei, já assistiu o jogo com ele? Ele falou, não. Eu falei, experimenta um dia de assistir o jogo com ele. Aí ele falou, mas você vai e faz isso, irmão. E ele disse que assistiu o jogo com o filho dele num dia, assistiu no outro. Domingo, o filho dele estava na igreja. Ele levou o filho na classe lá. E ele falou, pastor, realmente. Aí eu falei, agora o irmão convida ele para assistir o Jornal Nacional. Você já ganhou ele, né? Já ganhou ele, você assistiu o jogo com ele, né? Então ele ganhou o filho dele. Porque às vezes a gente só vê o lado errado, né? Uma vez o pastor amigo meu, ele falou, eu prefiro meu filho em casa tomando os refrigerantes e comendo na geladeira do que ele está por aí, né? São fases, né? Mas você vai amaldiçoar, você vai abençoar, né? Tem hora para dar bronca sim, né? Tem hora de você pegar no pé sim, mas é toda hora, irmão, né? Os pais que se convertem aos filhos, né? São pais que se preocupam com os filhos. Assim também como a palavra aqui falou, né? Os filhos que são convertidos aos pais. Quem são os filhos que se convertem ao pai? São filhos que obedecem a seus pais. Para de bobeira, irmãos. Filho, agora é para o filho, né? Quantos pais morreram nessa pandemia? Você tem seu pai? Não gosto, né? E aí, tem um amigo meu que trabalha comigo, ele disse que o pai dele ligou para ele lá do Nordeste. Aí ele falou, e aí, velho? Aí ele, o velho desligou o telefone. Aí ele caiu o telefone do meu pai, ligou de novo. Aí quando ele ligou, ele, a benção pai, agora é meu filho mesmo.
Porque eu não criei vagabundo, eu sou seu parceiro, né? Você está pensando que eu sou o quê? Aí ele disse, rapaz, eu tomei uma lapada do velho. E aí, velho? Velho? Aí ele disse, eu tenho que respeitar o contexto dele, né? Ele era uma pessoa de idade, ele não é meu colega, eu tinha que ter essa hierarquia. Então, você tem que respeitar o seus pais também, meu querido. Quanta gente queria hoje estar com seu pai? E o pai morreu, ou o pai está lá eu tenho na lista aqui, tem irmãos ainda que está na UTI. Tem gente que está se recuperando ainda, né? Quantos filhos queria ter seu pai hoje? Você tem e reclama, né? Reclama do pai, reclama. A gente tem que ter paciência com os nossos pais. Eu aprendi isso, né? Eu, quando adolescente, tinha uns atritos com meu pai, mas depois eu entendi, o contexto dele foi né? Se o meu já foi difícil, ele era ignorante, né? Imagina os pais dele, se não era pior do que ele, né? Aí eu entendi isso, né? Eu falei, por que eu tô... E eu tive oportunidade de estudar que ele não teve. A minha compreensão era diferente da dele. Eu falei, por que eu estou tendo atrito com ele? Eu que tenho que compreender ele. Aí a gente começou a se entender, né? E também foi as orações dele por mim, né? Ele era como Jó, né? Orava pelos filhos, né? A minha conversão é fruto da oração dele, né? Então, filhos, converta seu coração a seus pais, né? Ou a seus avós. Muitas vezes são os avós que criam, né? Então tenha paciência, né? Às vezes o cara acha que é o bambambam, né? Estou estudando. Eu dei o exemplo da minha mãe, não foi esses dias, né? Que ficava eu e minhas irmãs lá. Tem uma coisa fulviando aqui nas costas. A gente tudo sentado dando risada. Aí um dava uma risada. Não, tem uma coisa... As palavras que minha mãe falava, né? Fulviando, aquelas coisas do interior. Quando a gente olha para trás, quem está atrás? Ela assim, vocês estão me remendando aí? Aí a gente, quando olhou assim, falou assim, aí ela falou assim, olha que sabedoria. Sabia mal assinar o nome. Quem ensinou vocês a falar? A senhora. Quem colocou vocês na escola? A senhora. Então, se eu ver vocês me remendando de novo, vai apanhar os três, a gente, ó. Olha que bobeira, irmãos. A gente é bobo demais, né? E já viu o filho adolescente? Quando é pequeno, anda agarrado, né, no pai e na mãe, né? Aí quando cresce, fica com vergonha dos pais. Aí vai andando na rua com os pais vão na frente, ó, aí lá, andando para trás. Com vergonha, né? Dos pais. Lógico, graças a Deus que isso depois passa, né? A fase de bobeira, né, dos adolescentes. Mas converta seu coração ao seu pai. Obedeça, ele quer o melhor para você. A bronca dele é a melhor coisa, né? Ai de nós se a gente não tivesse tomado bronca, né, dos nossos pais. Ele só quer o seu melhor. Ele dá a vida dele pela sua vida. Se ele tiver de tirar o coração dele, ele dá o coração dele para que você viva. E você não quer obedecer só porque pede algumas coisinhas. Converta o seu coração ao seu pai. Amém? E pai e filhos, né? Como diz aqui, né? Converta o seu coração ao Pai das luzes. Converta seu coração a Deus, né? Converta seu coração a Deus. Só Ele, né, que pode trazer essa reconciliação através do seu Filho Jesus Cristo. Hoje é dia dos pais. O maior presente, né, não é você obedecer ao seu pai terreno, mas o maior presente é você obedecer ao papai do céu, entregando a sua vida para Ele, né? Convertendo o seu coração ao Pai, verdadeiramente, né? Havendo uma reconciliação, né? Assim como os pais, os filhos convertendo o seu coração ao pai terreno, né? Tem um testemunho de uma moça, ela é ex-homossexual, Grazi Galvão. Que testemunho, irmãos. E o pai dela morreu, ela tinha um ódio daquele pai dela. Um ódio. E ela queria ser homem para proteger a irmã dela e a mãe e os irmãos, que o pai
tinha abusado da irmã dela, e a irmã dela tinha tido uma filha. Ela era tia e era irmã da menina. Olha o ódio que ela tinha desse pai. O pai era terrível, bebia, né? E quando ele morreu, ela não perdoava ele. E a mãe dela se converte, e a mãe dela orando por ela, e ela disse que uma vez ela falou para Deus: se o Senhor existe mesmo, por que o Senhor deixou minha irmã passar por isso? Minha mãe apanhava do meu pai, e foi falando do pai, né? O pai era um terror, e ela disse que Deus falou para ela claramente assim: Grazi, você não é melhor do que seu pai. Você lembra o que você fez? Ela com 16 anos ela virou homossexual. Ela abusou de meninas. Ela acabou o casamento. Aí ela abriu os olhos. Ela falou: você fez muito mal para as pessoas. Então você não é tão perfeita como você está se julgando com o seu pai. Você só será liberta quando você perdoar o seu pai. E ali ela perdoa o pai dela. E ali ela recebe o perdão de Deus. E ali ela tem um encontro, né? Ela se converte ao pai. Hoje o testemunho dela, ela prega por vários lugares, uma bênção essa menina, né? Mas ela teve que converter o coração dela ao pai, perdoar o pai dela, porque só Jesus que fez isso. Se Jesus não estiver na vida da pessoa, você não perdoa ninguém, né? Porque a gente se acha melhor do que as outras pessoas. A gente se acha muitas vezes melhor do que o pai, né? Não é assim? Meu pai é isso, meu pai é aquilo. Os níveis de pecado são diferentes só. A gente não é melhor do que ninguém. Então converta seu coração ao papai do céu. Entrega a sua vida para ele. Olha o texto que está dizendo aí. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então que haja uma conversão da sua vida para Deus, para o Pai. Enquanto eu não me converto a Deus, eu sou criatura. Eu só passo a ser filho de Deus através de Jesus Cristo. Jesus é o nosso irmão mais velho, é o primogênito, né? Em Adão eu sou criatura, em Jesus eu sou filho. Toda a herança que Jesus tem eu vou ter, mas eu preciso converter o meu coração ao papai, né? Aí vem a bênção na sua casa, aí vem a bênção na sua família. Quando a mãe dessa moça chamada Grazi se converteu, a bênção de Deus começou a entrar na vida dela. A maldição foi saindo. Ela se converteu, os irmãos foram se convertendo, e a Grazi, que era homossexual, foi a última, se converteu, né? Se converteu. Então quando você se converte seu coração, pai, filho, filha, né? A Deus, a bênção do Senhor vem sobre você. Converta seu coração ao Pai Celeste. Amém? Um feliz Dia dos Pais, né? Restinho de Dia dos Pais. Amém?